Boa noite, Jaque. Estamos começando agora mais uma live, onde eu vou falar aqui de produção de bolos decorados, bolos personalizados para atrair mais cliente. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês um bolinho da Patrulha Canina. É um bolo infantil, um bolo Marshall, tá? E eu já vou começar aqui o conteúdo, mostrando para vocês técnicas que a gente pode aplicar, técnicas rápidas, tá? Que vão valorizar ainda mais o bolo e que vai atrair muito mais cliente. Me responda se o som tá ok, para ver se tá tudo certinho, vocês estão me ouvindo? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Lilian. Tá me ouvindo? Me responde aí se tá ouvindo para eu poder continuar aqui. Boa noite, Rafael. O som tá ok? Eu vou continuar, hein? Vou entender que o som tá ok. Ninguém respondeu ainda se o som tá bom. Então tá bom, já tô respondendo boa noite. Então, gente, aqui eu tenho um bolo. Esse bolo aqui é um bolo de ganache, tá? É uma ganache cremosa, uma ganache de chantilly. Oi, Cláudia! E essa ganache, ela é uma ganache que ela tem uma semelhança com o chantilly, né? Justamente porque ela vai aqui na composição chantilly também. Então, ela é uma ganache mais fácil de espatular, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é o quanto a gente pode agregar em um bolo com técnicas que a gente aplica de forma rápida, que a gente não perde tempo na cozinha e a gente muda totalmente a cara desse bolo, tá? Eu fiquei muitos anos, gente, quem me acompanha há mais tempo, trabalhando com bolos personalizados, bolos decorados, essa é a minha paixão. Só que antigamente eu ficava horas na cozinha e isso não permitia que eu escalasse minhas vendas, porque eu ficava horas no mesmo bolo, tá? Então hoje eu uso técnicas que me permitem fazer bolos decorados, que atraem cliente, que vai te diferenciar, né, da concorrência, para a gente não ficar fazendo mais do mesmo. Só que técnicas rápidas, tá? E é isso que eu vim mostrar aqui para vocês. Então esse bolinho vai ser um bolinho da Marshall, que eu vou fazer a finalização aqui com vocês. Aqui eu tenho um sticker, tá? Que eu vou falar mais sobre ele também. Então é um bolinho simples. Tenho aqui esse bolinho simples, o bolinho da Marshall. Só de colocar esse desenho, eu já valorizo aqui muito mais o meu bolo, né? Então ele sai daquele bolo simples para já ganhar aqui uma aplicação. Então deixa eu levantar aqui para vocês verem melhor. Porém, a gente pode aqui agregar detalhes, a ganache permite que a gente agregue detalhes que valorizam ainda mais. Nesse bolinho aqui, eu vou aplicar essas manchinhas, tá? Tá vendo que como que chama? Esse cachorrinho, eu não sei se é fêmea ou macho, mas esse cachorrinho, boa noite, gente. Esse cachorrinho aqui, ele tem umas manchinhas, né? Parece aquelas manchinhas de dálmatas. Então, o que eu posso fazer? Para quem tá entrando agora, gente, eu tô aplicando aqui técnicas em cima da ganache, tá? Técnicas pra gente valorizar ainda mais o nosso bolo. Então, eu peguei aqui um corante para chocolate, já que a gente está fazendo uma ganache, a ganache é a base de chocolate, tá? E eu vou diluir aqui o meu corante com essência, tá? Essência de baunilha branca. Eu utilizo a essência de baunilha branca porque ela não tem cor, então ela não dá interferência nas cores que a gente vai utilizar, tá? Então eu vou diluir aqui o corante para chocolate. E o que eu posso fazer aqui para agregar ainda mais valor a esse bolo? Então, tendo como inspiração essa imagem, eu posso vir fazendo essas manchinhas no bolo, tá? E são manchinhas que a gente faz de forma muito fácil. Eu tenho um pincel aqui e eu não preciso nem de ter muita técnica. É só eu vir fazendo o contorno, tá? Das manchinhas. Eu vou fazer, depois eu vou voltar aplicando aqui mais corante para fazer a cor ficar bem pretinha, tá? Esse corante, como ele é um corante próprio para chocolate, ele vai secar, tá? Então, ele demora um pouquinho, mas ele vai secar. A gente pode diluir também no álcool de cereais. No álcool de cereais, ele seca mais rápido, tá? Só que na essência, a gente tem mais tempo aqui para ficar aplicando. Então, eu posso vir fazendo pequenas manchinhas que eu já vou agregando aqui mais valor ao meu bolo. Então eu vou começar aqui fazendo essas manchinhas e eu tenho aqui algumas outras decorações também que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, são coisas muito simples, são detalhes simples
que a gente não vai passar horas, tá? E a gente vai valorizar aqui o bolo. Então, eu vou virar esse bolo aqui e vou ir aplicando, tá? As manchinhas são aleatórias, não são manchinhas que a gente precisa de algum tipo de molde, tá? É só mesmo, vou tentar fazer virado para vocês. A forma que eu for colocando aqui nas manchinhas já é a manchinha do cachorro, tá? Ela não tem uma forma muito específica. Então é só a gente vir preenchendo. Vou pegar um pouco mais de corante, vou concentrar ele aqui um pouquinho mais, tá? Para poder tingir. Então no final a gente tem um bolo que o cliente valoriza muito mais. Então a gente consegue cobrar mais em cima desse trabalho. Então assim, o mesmo bolo que às vezes você venderia, vamos supor, esse bolinho aqui é um bolinho aro 10, tá? Foi assado no aro 10 e ele é um bolinho muito utilizado para mêsversário. Então às vezes um bolinho que normalmente você cobraria R$50, ele vai passar aí tranquilamente na faixa de R$100. E você não vai gastar muito tempo para a produção dele, tá? Então aqui, já apliquei mais uma manchinha, tá? E isso, gente, a gente pode fazer, não precisa ser necessariamente só essas manchinhas. Em outros temas, a gente também consegue aplicar em cima da ganache técnicas de pintura, tá? Técnicas fáceis. Então a gente consegue enriquecer ainda mais esse bolo. Eu vou fazer só a parte aqui da frente para a gente não gastar muito tempo, tá? Então eu vou fazer aqui mais algumas manchinhas. Então venho fazendo, aplicando, tá? Esse bolo é um bolo que pode ir para a geladeira e é um bolo que também pode ficar exposto por horas numa festa que ele não vai te dar dor de cabeça. Lógico que quando a gente vai fazer durante a produção, a gente tem mais tempo, consegue detalhar mais. Então aqui em live eu aplico de forma mais rápida. Mas olha como que já vai mudando a carinha desse bolo. Então quando eu vier aqui aplicando esse cachorrinho, vai ficar muito mais bonito, tá? Então vou fazer aqui algumas outras manchinhas. Aqui é onde tem a emenda, não sei se está dando para ver. Aqui é a emenda, onde eu tiro a espátula. Quando a gente aplica a ganache, toda a cobertura cremosa, quando a gente aplica, por mais cuidado que a gente tenha, fica uma marquinha. Então essa marquinha eu vou deixar para trás e vai ser aonde eu vou vir com a minha decoração, tá? Porque aí não vai ter problema, o bolo todo vai ficar bem bonito. Então deixa eu já analisar aqui aonde mais eu coloco essa manchinha. Para poder ficar bem visual aqui para vocês. Vou colocar aqui do lado, ó. Então tá vendo que não tem segredo, tá? É algo muito fácil que você vai enriquecer aí seu bolo. E barato também, é uma produção barata. Você não vai gastar muito, não vai aumentar, né? O gasto ali final. E o seu lucro vai ser muito maior. Porque agora você tem um bolo decorado, um bolo personalizado, um bolo que... os bolos personalizados não é todo profissional que faz, tá? Então, assim, tem uma procura muito grande, porque, infelizmente, o pessoal ainda tá muito no chantininho, tá? E o chantininho, às vezes, não permite tantas decorações, ou é no topo de papel, tá? Então, tem uma procura muito grande, principalmente para festas infantis. Os bolos decorados em festas infantis, eles são um sucesso. E a gente pode aqui juntar o bolo com doces decorados também para agregar, tá? Para fazer aquele combo e a gente consegue aí atender um cliente, fazer uma festa maior, né? E um único cliente a gente consegue já ter um bom retorno financeiro, tá? Então aqui, deixa eu ver se eu vou colocar mais uma manchinha. Não vou colocar, vou deixar para a parte de trás aqui, eu vou fazer depois. E agora eu vou fazer aqui essa aplicação do sticker, tá? Esse sticker, gente, é uma técnica que eu desenvolvi e que eu ensino para as minhas alunas. E ela é super resistente, tá? Então aqui não tem papel aqui, então você não precisa de saber desenhar, não precisa de saber pintar, que você já vai conseguir uma excelente imagem. Ela tá em cima da pasta americana,
mas a gente consegue aplicar também direto na ganache. Deixa eu só limpar minha mão aqui que eu sujei de corante. Prontinho. Então, a gente consegue aplicar também direto na ganache, tá? E ela é resistente à umidade. Então, eu vou borrifar um pouquinho de água, vou borrifar aqui embaixo, na orelhinha, só pra mostrar. Eu posso passar água nela, ó, que ela não estraga, tá? Então, qual que é o diferencial disso? A gente consegue aqui fazer um trabalho também de pintura. Então, muitas pessoas têm me perguntado o que são as imagens que eu coloco no bolo. É esse desenho, tá? É o sticker que a gente faz, produz, e aí a gente tem um resultado excelente. E o mais interessante dessa técnica é que a gente consegue pintar, tá? Então, eu vou fazer aqui alguns detalhes. Deixa eu abaixar a câmera para vocês verem. Vou puxar para cá. Eu consigo, inclusive, fazer detalhes utilizando canetinhas. Eu vou fazer aqui com corante também, tá? Mas a gente consegue utilizar canetinhas para a gente vir aqui ressaltando, tá? A imagem. Então, eu venho aqui colorindo, tá? Para ressaltar. Essa minha canetinha aqui, ela não tá saindo tinta, não. Deixa eu pegar uma outra aqui. Vou pegar essa laranja aqui, deixa eu ver se vai ficar visível no vídeo. Vou levar mais próximo. Então, mesmo quem não tem habilidade, consegue ter um bom resultado, tá? Então, aqui eu venho contornando, como isso aqui é laranja e ficou um pouco apagado, eu posso vir aqui reacendendo. E eu posso reacender essa imagem inteira, ou se eu quiser, eu posso deixar ela desse jeito mesmo, porque ela tá muito bonita, né? Então, assim, é uma imagem que tá muito linda, que tem uma alta resistência. Deixa eu pegar aqui uma esteca alfinete para mostrar a resistência. Ai, quase cai. Quase cai. Então, aqui ela é resistente, então a gente consegue brincar muito aqui, tá? Eu vou fazer nessa imagem agora, eu vou fazer o chapéuzinho aqui para vocês, para mostrar como que a gente consegue pintar aqui detalhes também, tá? Deixa eu pegar aqui o meu corante. Eu tenho aqui corante líquido, tá? Poderia ser corante em pó, ou eu poderia diluir o corante em gel. Eu já vou utilizar aqui o corante líquido de uma vez. E eu vou diluir também na essência, tá? Então eu vou diluir para ficar mais clarinho. E aí eu vou pegar aqui um pincelzinho. E posso vir aqui, ó, pintando o chapéuzinho para ele ficar mais vermelhinho. Tá? Tô passando em cima do contorno pretinho, porque depois é só eu vir com o preto também. Eu consigo voltar ali com o contraste, tá? Então, olha como é que já vai dando uma diferença. Não sei se no vídeo tá dando pra ver. Então, eu consigo aqui, ó, aonde eu quero, eu aplico técnicas de pintura. E eu vou deixar essa imagem muito mais viva, muito mais bonita, tá? Por isso que ela não fica com cara... Não fica com cara... Fica com cara de pintura, né? Mas não é também uma pintura e também não é um papel. Ele é um adesivo, é como se fosse um adesivo. Então, aqui eu venho pintando. E como a gente já tem essa base, fica fácil da gente vir aplicando. Então, percebam que eu tô pintando aqui virado para vocês. Então, assim, eu não tenho muita habilidade de pintura, não vou mentir, tá? Mas aí, essa foi a forma que eu resolvi para conseguir agregar e fazer um bolo mais rápido, ter um bolo decorado, tá? Então, aqui eu venho, ó. Então, sem muita habilidade mesmo, a gente só vem pintando, tá? E aqui eu posso passar aqueles corantes metálicos, se eu quiser, tá? Aqui eu vou vir fazendo o contorninho do meu chapéu de novo. Para eu fazer o contorno desse chapéu, eu vou utilizar aqui um pincelzinho, eu chamo de pincel, esse é um pincelzinho, esqueci o nome dele. É um pincelzinho bem fininho, que a gente usa para fazer contorno, tá? Então, quando a gente vai fazer contorno de desenhos, o ideal é que a gente utilize esse tipo de pincelzinho. E eu vou pegar aqui o corante, eu vou usar esse corante aqui de chocolate mesmo, tá? Mas o ideal aqui é o corante em gel ou o corante em pó diluído. Eu venho aqui agora e vou trazendo de volta o contorno, tá? Do meu chapéu. Aonde eu passei, eu vou reavivando. Poderia passar aqui aonde é amarelinho também, tá? Vou começar aqui passando e deixando a imagem um pouco mais forte. Vocês vão conseguir ver melhor quando eu vou mostrar aí direto no vídeo. Então, quando a gente tem a técnica correta, gente, a gente não fica perdendo tempo
a gente consegue produzir bolos. Então, olha como é que vai fazendo diferença. Consegue enxergar como que essa pequena linha aqui que eu coloquei já deu uma vida? Então, deixa eu continuar contornando aqui. Deixa eu pôr na mesa para ficar mais fácil. Eu vou contornar só onde eu quero mesmo. Posso contornar essa imagem toda, depois eu vou fazer isso, inclusive, tá? Mas aqui eu tô contornando só para mostrar para vocês mesmo. E eu vou mostrar também como a gente aplica aqui contraste de luz e sombra. Quando a gente aplica aqui um corante em gel, tá? Um corante em gel branco, a gente consegue trazer luz, efeito de luz para essa imagem. E isso enriquece ela ainda mais, tá? Então a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes, tá? Detalhes que vão valorizar mais o nosso bolo, que a gente vai conseguir ter um bolo com um custo bacana e que a gente vai conseguir cobrar mais, tá? Então, assim, essa é a minha paixão, os bolos decorados. E depois do sticker, gente, eu faço isso aqui quase em todos os bolos. Então, eu vou vir contornando, já vou mostrar aí pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar também que eu vou respondendo, tá? Se essa peça é comestível, ela é 100% comestível, tá, Paula? A canetinha que eu usei aqui é uma canetinha atóxica, então ela é 100% comestível. Eu não tenho nenhuma outra peça aqui, senão eu ia até quebrar. Então, pra gente fazer esse adesivo, a gente faz com ingredientes que a gente tem na cozinha mesmo. Tudo comestível e dá pra fazer essa imagem direto também na ganache, não precisa de ser na pasta americana. Então, o que acontece é que a gente faz como se fosse uma impressão. Eu chamo de adesivo porque ela fica com uma película como se fosse adesivada, tá? E isso que permite aqui a gente fazer a pintura. Então, vocês conseguem ver que quando eu vou contornando, eu vou valorizando ainda mais? Deixa eu contornar mais aqui. Ó, reparem que aqui tá apagado o contorno, tá? E aí eu vou vir agora com o meu corante e vou acender aqui, ó. Quando eu tô fazendo contorno, gente, eu nem respiro. Mas eu poderia fazer aqui também com canetinha. Então, olha aqui como eu já trouxe aqui o movimento, né? Então, fica diferente. Então, essa é a vantagem. Como não é papel, como não tem nenhum papel aqui colado, eu posso pintar aqui em cima dele, mas eu também não preciso pintar se eu não quiser. E a gente não precisa de ter muito conhecimento de pintura, porque a imagem já tá aqui embaixo. Então, é só a gente seguir no modelo. Eu vou mostrar as decorações que eu fiz também aqui para vocês. São bem legais. Olha aqui como que já mudou. Então eu vou fazendo sempre. É um gosto pessoal meu. Toda vez que eu aplico, eu gosto de contornar tudo, tá? Eu venho aqui, ó, por exemplo, aqui em cima no chapéuzinho dele, ela perdeu total o efeito. Então eu gosto de vir contornando e fazendo novamente o efeito. E quando eu aplicar no bolo, vocês vão ver como que fica bonito. Principalmente quando a gente agrega tipos de decorações. Vou até mostrar de uma vez. Eu fiz aqui, eu esqueci o nome disso, gente. Não é extintor, hidrante. Fiz um hidrante com pasta americana, tá? Porque a vantagem da ganache também é que a gente pode fazer, misturar, né? Colocar a cobertura de ganache, mas agregar com decorações em pasta americana. Então eu fiz aqui um hidrantezinho, eu fiz ele na cor branca mesmo da pasta e depois eu pintei com corante em pó diluído em álcool de cereais, porque eu gosto desse efeito de luz e sombra que dá. E aqui eu fiz a mangueirinha e eu fiz também a aguinha. A água eu fiz utilizando glucose, que é um ingrediente muito barato. Eu comprei esse potão de glucose aqui, ó, de 1 quilo, R$12. E eu gastei uma colher aqui para fazer essa aguinha. Sobrou, né? Mas eu precisei diluir pelo menos uma colher. E aí eu fiz essa aguinha que fica parecendo realmente uma aguinha que fica com efeito transparente. E como essa Marshall, não sei se é homem ou menino, se é homem ou mulher, é um bombeirinho, eu fiz também esses efeitos de foguinho aqui, que também foi com glucose. Como que eu fiz? Eu peguei a glucose, coloquei na panela, levei no fogo. Quando ela começa a borbulhar muito rápido, ela entra em ebulição muito rápido. Então ela começa a secar, eu jogo em cima do meu tapetinho de silicone e ela começa a esfriar, e aí ela fica modelável. E aí eu fui dando o formato que eu queria, tá? Então, assim, é muito simples, muito fácil de fazer e também fica muito barato. Então, eu vou continuar aqui contornando. Eu vou fazer só o chapéu dela, porque senão elas vão ficar aqui a vida inteira.
Só pra gente ver como que vai ficar a diferença, tá? Então dá para aplicar efeito metalizado com corante, aqueles corantes metálicos, tá? Ela tem aqui a coleirinha que é cinza, a gente pode metalizar, tá? Então a gente tem uma imagem perfeita. Olha como é que o chapéuzinho já está bem mais valorizado, porque eu já fiz o contorninho aqui. Vou continuar aqui o contorno dele. E aí depois essa imagem vai secar também, tá? Esse sticker aqui eu fiz na segunda-feira, então ele tá mega sequinho. Posso já aplicar na ganache, se eu quiser colocar na geladeira, posso colocar, que não tem problema, tá? E hoje, gente, eu trabalho com a ganache justamente por ela me dar tanta possibilidade, sabe? E sem contar que é um bolo que ele vai para o cliente tranquilamente. Eu trabalho com um público que ele é um público que não tá no meu bairro. O público do meu bairro é um público que tem preferência por aqueles bolos mais simples, tá? Então hoje eu não atendo clientes aqui, ninguém me procura do meu bairro, porque eu já tenho um perfil de cliente, um perfil personalizado. E esses clientes, eles moram longe de mim. Então para eu fazer esse deslocamento, de fazer entrega, não é muito viável. Então hoje eu combino com o cliente, ele pede um Uber Flash, que é o Uber responsável por mercadoria, e esse bolo vai ali no assoalho do carro, na caixa, tudo certinho, o cliente vai acompanhando a entrega e eu fico tranquila daqui, porque eu sei que o bolo vai chegar inteiro, porque a ganache é super resistente. Se fosse um bolo de chantilly, porque eu já fiz isso, eu ficava morrendo de medo se freasse, se acontecesse algum imprevisto do meu bolo estragar. Então hoje é muito raro quando eu faço algum bolo de chantilly. Tem cliente que às vezes ainda pede, mas eu direciono todos para ganache, porque tudo que é feito no chantilly a gente consegue fazer na ganache. Com a diferença é que a ganache é super resistente, a gente pode tocar, não dá dor de cabeça. Gente, ganache é vida, tá? Eu sempre fui apaixonada por pasta americana, justamente porque a gente podia personalizar e também permitia que o bolo ia tranquilo. Depois da ganache colorida, gente, aí pronto. Abri mão de cobrir o bolo com pasta. É muito raro quando eu cubro com pasta. Eu consigo fazer efeitos maravilhosos, evitando, né, mais um procedimento que seria cobrir o bolo com pasta. Então eu consigo fazer bolos personalizados, bolos de casamento, tá? Eu tenho até um bolo, o último bolo de casamento que eu fiz, acho que foi no mês passado, que eu tenho também uma demanda para bolos de casamento. Foi um bolo de 4 ou 5 andares, todo na ganache branquinha com flores naturais. Então, antigamente eu teria coberto esse bolo com pasta americana, teria ficado ali um tempo para poder cobrir, para poder dar quina. Com a ganache eu vou ali rapidamente, porque a gente espatula, né? Como se fosse mesmo um chantilly, tá? Então, olha aqui, tô finalizando já o chapéuzinho. Olha como é que tá bem bonitão já. E eu gosto muito de realçar os olhinhos, boquinha, tá? Eu não vou fazer isso agora, porque senão vai demorar bastante. Então, vou só finalizar aqui esse contorno para eu já começar ali a aplicação para mostrar para vocês a diferença. Então, aqui eu venho fazendo. E tem uns bolos no meu feed, depois se vocês quiserem ver, tem o bolo da Úrsula, tem até uma live sobre ele onde eu ensinei a folha de açúcar. E tem também um bolo que eu chamei de Menina do Campo, que também foram com sticker, tá? O da menina foi feito diretamente na ganache. Então eu fiz todo na ganache, não precisei nem de passar na pasta americana. Só que eu fiz efeitos de pintura, porque eu quis mesmo. Era um bolo que eu precisava de mostrar para as alunas também, tá? Então tô terminando aqui o contorno. Lógico que quando a gente está em casa, na produção certinha, a gente consegue fazer esses detalhes ficarem melhores, né? Aqui eu tô fazendo mais virada para vocês e mais com pressa, mas não tem segredo. E poderia utilizar aqui a canetinha tóxica para fazer também. Então, quem tem dificuldade, com a canetinha fica fácil, tá? Isso aqui, gente, até eu já testei, até criança faz, tá? Então, assim, não tem desculpa para não fazer mais bolo decorado. Então, vou finalizar só o risquinho aqui do chapéu.
e vou começar ali a finalização do nosso bolo. Para vocês verem como que fica rico. Então, olha como que esse chapéu já tá. Aqui eu vou contornar ainda toda essa partezinha aqui para deixar mais bonitinho, aonde ele tem uma lupinha também, tá? Olhinho, posso fazer aqui efeitos com o corante em pó, tá bom? Então dá pra gente fazer muita coisa. Então aqui eu vou pegar o bolo pra gente finalizar a decoração, para vocês verem como que fica bem bonito. Então aqui eu não fiz a pinturinha nele todo, né? Fiz só em algumas partes, algumas manchinhas, para mostrar aqui para vocês. Então eu vou centralizar aqui aonde eu quero a minha imagem, que vai ser ali na minha emenda. Ó, como que já ficou bonito, tá? Eu não vou grudá-la aqui não, agora não, porque depois eu vou fazer esse contorninho bem direitinho, tá bom? Mas aqui é só grudar com a ganache ou a gente aquece a ganache mesmo. E agora eu vou vir aqui com esse hidrante para poder colocar aqui em cima também. E isso aqui, gente, agrega muito mais ao bolo, tá? Vou virar aqui para eu ver o que eu tô fazendo. Então eu vou colocar aqui também uma modelagem simples, mas que enriquece o bolo. Olha como que já ficou diferente. Joguei a aguinha aqui pra cima. E aqui eu tenho o efeito de foguinho, tá? Eu vou colocar aqui também. Então vou aqui. Eu coloquei esse foguinho como se fosse num palitinho de dente. Eu fui modelando a glucose, grudei aqui no palitinho para ele ter estrutura e eu consegui encaixar aqui. Então percebam como que de um bolo simples eu saí para um bolo decorado com facilidade. Poderia ter feito aqui até mais foguinhos. Tenho aqui soltinho, vou encaixar aqui atrás. Então percebam como que ficou. Deixa eu chegar mais perto. Olha que bonito. Olha que diferença que já fez. Vocês viram que eu mostrei uma ganache branca simples, né? Uma ganache que não tinha detalhe nenhum. Saiu para um bolo que eu gastei poucos minutos para fazer. O que eu gastei mais tempo aqui foi nesse hidrante, que foi uma modelagenzinha. E modelagem a gente acaba gastando um pouquinho mais de tempo, demanda um pouquinho mais de tempo. Mas aqui vocês viram, essa adesivação é super prática, super fácil. E esses efeitos com glucose também a gente faz super rapidinho, tá? Então a gente tem que estar sempre buscando técnicas para a gente poder agregar mesmo no nosso bolo para valorizar e diferenciar. Esse não é um bolo que a gente vê muito confeiteiros fazendo, bolos muito nesse estilo, agregando tantos elementos, tá? Então agregar decorações, elas são super importantes, porque o trabalho da gente, ele, principalmente hoje com as redes sociais, o primeiro impacto ali é o visual. Então a gente precisa ter um trabalho bonito, né? Para a gente chamar a atenção, para o cliente começar a desejar aquele tipo de trabalho. Então, assim, é super importante que a gente, né, tenha essa diversidade. E eu quero saber se vocês têm alguma perguntinha, tem alguma dúvida, se gostaram desse efeito, se entenderam como que é feita a parte da glucose. Deixa eu fazer mais uma manchinha aqui atrás, aproveitar para ficar, né, mais certinho, que tá faltando. Então vou fazer aqui de novo para quem entrou depois. Eu tô usando corante próprio para chocolate, tá? Eu diluí esse corante na essência de baunilha. E eu faço aqui a pintura diretamente na ganache. De forma bem simples, bem prática. Eu tô imitando a manchinha do cachorrinho, tá? Esse corante, ele demora um pouquinho para secar, mas ele seca justamente por ser um corante próprio para chocolate, tá? Então aqui eu vou fazendo as manchinhas. Ó, mais uma manchinha, tá? E aí a gente faz conforme o gosto mesmo, pessoal. Tá certo? E esse aqui é um bolinho verdadeiro. Ele é um bolinho que a gente pode montar em kitzinhos, kits de festa, tá? Kit de mêsversário. É um bolo ideal para mêsversário, que é um tamanho menorzinho, um tamanho que vai ser ali só para comemoração. E você faz ali um docinho, um bombom. Eu até fiz uma live essa semana, mas foi do tema de Halloween, de bombom decorado. Então a gente consegue agregar também. Esse sticker dá pra gente fazer nos doces decorados também, tá? Então a gente consegue aí valorizar muito o nosso trabalho
Gente, esse negócio aqui fica bonito demais, né? E eu vou fazer de novo aqui o teste da água, tá? Agora eu não vou bater na pintura, porque ela não tá seca, né? E também porque, como foi aplicado tinta, então se eu bater, borra. Mas aqui, onde eu não apliquei, ó. Então aqui, posso molhar que a pintura, o sticker fica normal, ó. Tá vendo que não borra nem nada? Fica perfeito. Agora é só deixar de secar. Minha mão aqui tá suja e eu tô sujando ele aqui. Mas não acontece nada, não estraga a nossa pintura, tá? Não vi a explicação como fazer o foguinho de glucose. O foguinho de glucose é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vocês me esperam um segundinho que eu vou mostrar aqui agora a fazer. Vou mostrar. Isso é melhor. Vocês vão entender melhor, tá? Vou pegar aqui meu fogãozinho. Deixa eu pôr meu sticker aqui. Deixa eu pegar aqui meu fogão, que eu vou mostrar pra vocês, porque é bem rapidinho, bem fácil. Então eu vou precisar da glucose, tá? Glucose branca. Um tapetinho de silicone, que a gente precisa sempre do tapetinho. Esse tapetinho é aquele que a gente... ele tem resistência ao calor, tá? E aí, o que eu vou precisar? Tenho aqui uma espátula, a espátula serve. Vou pegar só uma panelinha aqui. Deixa eu pegar uma panelinha aqui rapidinho. Então, vou mostrar aqui pra vocês na prática, tá? Então, coloquei aqui minha panelinha. Vou pegar a glucose e vou colocar aqui na panela. Uma colher mais ou menos, tá? Nunca coloque mais do que isso. Vai fazendo aos poucos, porque se ela seca muito, a gente não consegue modelar. E aí eu vou ligar, deixa eu pegar aqui a cor que eu vou usar. Eu vou usar o corante laranja. Vou ligar aqui o meu fogão. Deixa eu trazer vocês um pouquinho mais para perto aqui, peraí. Então, eu vou agora começar a derreter essa glucose, tá? Ela derrete super rápido. Deixa eu pegar a luvinha aqui, aí eu vou conseguir mostrar melhor. Vou derreter aqui a glucose. E aí ela vai começar a borbulhar. É bem rápido, tá? Vou até abaixar aqui a temperatura. Vou esperar ela começar a borbulhar, ó. Tá começando a borbulhar. E aí eu vou começar a esperar que ela secar. Ela vai começar a agarrar aqui no fundo da panela, tá? E aí vai ser o momento da gente desligar. Vou abaixar mais o fogo. Então ela tá fazendo bolhas bem grossas, tá? Começou a grudar aqui no fundo da minha panela. Ela vai ficando mais branquinha também. Grudou, eu vou desligar. Vou colocar aqui o corante. Vou pôr só uma gotinha desse aqui. Corante em gel laranja, tá? Então vou mexer para poder homogeneizar bem. Deixa eu pôr aqui meu fogão. E aí eu vou jogar em cima do tapetinho de silicone. Vou abrir aqui para ele poder esfriar mais rápido, tá? E aí agora eu preciso esperar ela começar a esfriar, porque eu vou pegar aqui nela, tá? A gente vai fazer isso com a mão. Ela esfria super rapidinho, tá? Então quando ela estiver morninha, a gente vai começar a fazer o foguinho. Então eu vou esperando, ó, ela já vai soltando. Tá vendo que ela já soltou? Desse jeito eu fiz também a aguinha, tá? Que foi só modelando aqui, tá? Então a aguinha eu vim modelando. Porque ela vira, a glucose ela fica modelável. Porém, a gente não pode deixar ela endurecer. Se ela endurecer, a gente não vai conseguir modelar, tá? E aí o foguinho é só vir puxando. Eu venho puxando, ó. Soltando os pedacinhos. Tá vendo? E depois eu vou colocar ele no palitinho. Muito simples. Eu falei que era rápido, comigo aqui não tem coisa demorada não. Deixa eu pegar o palitinho. Não deve ter gastado 2 minutos. Aí aqui a gente vem aqui agora, ó, no palitinho de dente. Grudando e depois é só deixar de secar bem, que ela vai ficar mais durinha, tá? E aí a gente tem o foguinho.
Quem que tinha me perguntado foi a Deusa. Deu pra compreender, Deusa, como que é feito? Então aqui, ó, puxei e eu vou fazendo. Se eu puxar mais devagarzinho, eu vou ter o fogo maior. Tá vendo? Se eu puxar mais rápido, ela já arrebenta e eu tenho um menorzinho. Então é só eu ir separando, depois eu vou grudar no palitinho de dente para encaixar. Ó. Tá? Eu poderia aqui ter feito duas cores de foguinho. Poderia ter feito vermelho e o laranjinha e mesclar, tá? Isso aqui a gente consegue fazer um efeito de água também, tá? Modelar, se for um bolo de fundo do mar, tá? Procurando Nemo. Então a gente consegue fazer também muita coisa com a glucose. Se ela seca, eu não, por isso que tem que ser aos pouquinhos, porque se ela seca eu não consigo fazer esse trabalho, tá? Então por isso que precisa ser bem aos pouquinhos. E aqui eu tenho já um monte de foguinho, eu vou até colocar ali no nosso bolo. O único problema desse tipo de decoração aqui, da glucose, é que ela é puro açúcar, tá? Ela não tem nenhum elemento aqui estabilizante nela. Então o foguinho é uma decoração que vocês têm que colocar já na hora de mandar para o cliente. Porque se for para geladeira, vai derreter, tá? Não aguenta a umidade. Então aqui, ó, vou grudando aqui no meu palitinho. E aí eu espero secar para poder colocar, tá? Então deu para ver? Obrigada, Deusa. Que bom que você tá gostando. E aí o foguinho é bem facinho também, ó. E agora eu tenho um monte de foguinho. Deixa eu pegar mais um palitinho que acabou aqui. E não é uma decoração cara. É uma decoração barata e rápida. E que faz muita diferença, porque não é algo que a gente vê corriqueiramente, né? Então, já tenho. Oi, Wallace. Gente, o Wallace acabou de entrar na live. Ele é que faz minhas domas, tá? Todas as domas ele que faz. Maravilhoso. Muito obrigada pelo carinho. Vou pegar aqui para colocar mais foguinho aqui no meu bolo. Já que a gente fez mais, deixa eu virar. O ideal é que eu espere secar totalmente, tá? Para aplicar. Então eu venho aqui. Vou colocar uns mais altos agora. A cor ficou um pouquinho diferente. A ideal é que a gente... eu coloquei 3 gotas nesse primeiro que eu fiz. E nesse segundo aqui, eu coloquei só 2 gotinhas. Então, tá aqui o foguinho. Se eu quiser, posso colocar embaixo também, tá? O foguinho. E é isso, olha que diferente. E aqui tá a aguinha também, que fica realmente com carinha de água. Fica bem bonitinho. E a gente tem um bolo decorado, fácil, rápido. E o melhor, prático, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dá um joinha aí, dá um coraçãozinho para saber que vocês gostaram. Você entendeu direitinho, Deus? Vocês conseguiram entender a questão da glucose? Que é bem rapidinho mesmo. Como ela derrete muito rápido e seca muito rápido, então a gente tem que fazer com um pouco mais de agilidade. Mas você viu que não tem mistério nenhum. É glucose e corante. Depois a panelinha fica sujinha. Deixa eu pegar com... Ela ainda tá quente. Ela fica aqui durinha, tá? É só colocar água e pôr de molho que sai tudo, tá? Então não vai ficar grudado, não vai ter problema nenhum com a panelinha, não. E aí o foguinho a gente sempre espera secar bem para aplicar, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Vocês gostaram? Eu vou finalizar depois dessa live, eu vou finalizar a macho para poder postar para vocês também, tá? Vou até tentar tirar um print depois para vocês verem o antes e o depois. E aí eu posto amanhã. Tem alguma dúvida, gente? Ninguém tem mais dúvida? Ficou tudo compreendido? Ô, Letícia, você chegou só agora? Que pena, mas vai ficar salva, tá? Eu vou salvar a live. Eu mostrei aqui a gente fazendo essas pintinhas aqui, tá? Que foram pintinhas que eu fiz com corante para chocolate, tá? Em cima da minha ganache. Sábado também tem mais lives, se vocês quiserem depois nesse vídeo deixar algum comentário do que vocês querem ver, se querem aprender alguma ganache, alguma massa de bolo, algum recheio, que aí vocês me ajudam para eu trazer o conteúdo certo, tá? O conteúdo que vocês querem. Mas vai ficar salvo. E aí, foi a Letícia que chegou agora, eu mostrei aqui o sticker cake, que é uma técnica onde a gente faz uma adesivação, tá? E a gente tem essa imagem que é
que fica bem bonito e a gente consegue aplicar. Ah, a gente consegue aplicar em bolo de chantininho também, tá? Para quem tem essa dúvida, pode aplicar também essa plaquinha no bolo de chantininho. Eu prefiro a ganache, né? Eu vou sempre defender a ganache, mas pode também usar no bolo de chantininho. E aí, a deusa, eu expliquei como fazia a glucose e a deusa não tinha conseguido pegar muito bem. E aí, como ela é bem rapidinha, eu quis mostrar que era rapidinha, eu fiz aqui, tá? Fiz aqui rapidinho para vocês. Que eu só levei no fogo a glucose com o corante, depois eu modelei. E aí eu tenho esses efeitos de foguinho ou de aguinha, vai depender do que eu quero fazer, tá? E é bem baratinho, igual eu falei, eu paguei R$ 12 num potão desse aqui, ó, de glucose, que dá para fazer muita coisa. Eu já tô com ele tem bastante tempo, ainda tem bastante aqui, dá para fazer coisa demais aqui com essa glucose. Tem um vídeo onde eu postei o vídeo da Úrsula, onde eu fiz um twirl, que é um efeito também de glucose. Vou explicar aqui para quem não tiver assistido, que é o seguinte, eu peguei, para fazer efeito de fundo do mar. Peguei a glucose com a colher mesmo, tá? Coloquei em cima do meu tapetinho de silicone, deixei o tapetinho em cima de uma assadeira, coloquei em cima do meu tapetinho de silicone, coloquei o corante e levei pro forno. 15 minutos, 180 graus, dependendo do forno vai menos, ele vai borbulhar, e aí quando a gente tira do forno, ele seca e fica com umas bolhas, sabe? Dando um efeito de... daqueles... Eu esqueci como que chama, tipo umas esponjas marinhas. Fica muito, muito, muito bonito. Então a gente consegue fazer coisa demais, gente. Eu vou trazer também depois, eu já queria spoiler, deixa eu pegar uma borboleta, peraí. Eu pendurei ela aqui, olha essa borboleta aqui. Sabe com que eu fiz essa borboleta? Que é super fácil, com papel arroz. Papel arroz, aquele que ninguém valoriza, que ninguém dá nada pra ele. Borboleta, que também é comestível, ela tem um aramezinho aqui, mas se quisesse comer aqui, poderia e dá pra aplicar também. Eu vou trazer também decorações. Vai ter um evento, no dia 31, tem um evento da Semana do Bolo, e eu vou mostrar lá como fazer uma folha, tá? Aquela folha costela de Adão. Eu vou mostrar como que faz utilizando papel de arroz, que também é super barato e fica muito bonito. Que bom que você gostou, Sueli. E olha como é que ela fica durinha. Tá dando pra ouvir? Aqui, meu microfone tá aqui, esqueci. Fica bem durinha e resistente, nem parece que é papel, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada por terem me acompanhado. Sábado tem live novamente. Eu vou salvar essa live, vou deixar ela salva no Insta. E aí, se vocês quiserem algum conteúdo específico, comenta lá para eu poder trazer para vocês, tá bom? Ó, um beijão para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Maria Tereza. Que bom que você gostou. E aí, eu posso até partir esse bolinho no sábado, pra vocês verem. Ele é uma massinha de chocolate com recheio de chocolate também. Fiz ele todo verdadeiro, eu gosto de trabalhar com verdadeiro, porque depois eu sempre acabo partindo, tá bom? Muito obrigada, viu, por estarem aqui comigo. E deixa aí o comentário do que vocês querem, o que vocês esperem para uma próxima live, tá bom? Um beijo até sábado, 10h30 da manhã. Anotem aí para não esquecer, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.